noite a todos, amigos e irmãos, companheiros aí do Ideal Espírita. Hoje vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, estou bem resfriado aqui, pode ser que nesse meio surja aí uma sonoplastia de tosse e uma fungada, né? Então, vamos ter uma sonoplastia indesejada e pode ser que aconteça durante aí essa nosso bate-papo, essa nossa conversa. Hoje nós vamos terminar, vamos dar 461 a 472, e aí, por quê? Para a gente finalizar essa parte de intervenção dos espíritos em nossos pensamentos, no mundo espiritual, o mundo corporal, esse papel, né, que os espíritos, de certa forma, nos influenciam, né? E muito aqui no mundo. Aqui. E porque é importante a gente ter essa boa base, entender bem tudo isso, porque o próximo item é um item muito interessante, né? Quem já deu uma olhadinha aí no Livro dos Espíritos, que a partir da 472, no próximo item são os processos, né? Então a gente vai entender esses processos aí que estão muito mais próximos de nós e nós estamos tão sujeitos assim do que nós imaginamos. Porque a gente só imagina processos obsessivos nos outros, né? A gente só sabe de alguém que está passando por um processo obsessivo. E nós vamos ver que eu sei que vocês já sabem muito bem disso, de que há processos com graus, né? A gente tem que entender que é tudo muito relativo, em tudo, né? Obsessões são infinitos graus, né? Nunca é igual um ao outro, mediunidade, graus potenciais diferentes, enfim, a gente já aprendeu a lidar com isso, né? A gente tem uma tendência de achar que é tudo bem, tudo muito estanque, né? Que a graduação mas a gente vai entender esse mecanismo. Então, eu acho que é muito importante hoje eu trouxe até uns exercícios aqui para a gente fazer, não mediúnicos, é óbvio, mas alguns exercícios de raciocínio, para que a gente possa aí, ver se a compreensão dessa parte de intervenção, de como ela ocorre, porque na vez passada que nós estivemos juntos aqui, a Fran e eu, e foi importante para a gente tentar construir, né, junto de vocês, a importância do pensamento e a sua relação com o sentir, né? Sentir e pensar, né? Sentir e pensar, que é uma coisa que a gente faz todo dia, toda hora. Eu me lembro que a gente deixou, eu vou só resgatar uma frase que a gente deixou, que nós nos vinculamos aos espíritos por fusão magnética. Lembra disso? Então, eu queria retomar daí. Há uma fusão magnética, perispírito por perispírito, né? A gente sabendo que tudo é vibração. Então, a gente é o mundo das vibrações, né? É isso? Matéria, energia e movimento. Então, tudo é energia, tudo é vibração, não é? E que a gente deixou claro aí também que só vai haver essa fusão magnética se existir afinidade, né? Então, a própria sintonia, se houver afinidade. E afinidade de quê, né? Tem que haver uma reciprocidade vibratória. Lembra disso? A gente falou isso aí. É a reciprocidade vibratória, ou seja, a afinidade, a sintonia que cria uma ponte, né? Entre a nossa mente, né, que é o que pensamos, e o desencarnado ou o encarnado que pensa. Então, a gente aprendeu isso aí, né? Então, o que é essa sintonia? Então, essa sintonia, a gente poderia dizer que é uma troca, é uma associação. No nosso caso, que a gente está estudando aqui, entre aqueles que vivem no plano espiritual, conosco aqui que vive no plano físico. E a gente também vê na prática do dia a dia que com muita frequência somos nós que atraímos essa influência. Ainda tem isso, né? Somos nós, porque senão a gente vai imaginar que a gente
é aquele coitadinho, aqueles inocentes que estão sendo pulverizados aí. Há uma atração disso, né? Há uma atração. O curioso vamos fazer o seguinte, para a gente começar a pensar. A gente tem uma preocupação enorme com a segurança da nossa casa. Então, a gente bota porta e janela, né? Dificilmente tem alguém que mora em uma casa que não tem porta nem janela, né? Está aberta, exposta. Não, como se isso não fosse suficiente, a gente bota tranca, alarme, não é? Fechadura eletrônica. A gente tem uma preocupação muito grande com a segurança da nossa casa. O curioso é que a gente não se preocupa tanto, e essa é uma pergunta que a gente deve fazer para nós mesmos, por que é que nós não temos uma mesma preocupação, nesse mesmo nível, com a nossa casa mental? Percebe? O quanto a gente, eu estou falando de uma forma geral, o quanto a gente é desleixado, né, com a segurança da nossa casa mental. Quer dizer, a gente não se preocupa em botar porta, em botar janela, em botar tranca, que é essa vigilância, essa preocupação com a segurança daquilo que nós pensamos. Não é? Então, e olha que a gente detecta, né? A gente já aprendeu pensamentos que nos chegam, que nos são sugeridos, e uma série de coisas que a gente já viu tudo isso aí. Bom, para que a gente entenda a sintonia e falar assim, Heraldo, então qual que é a melhor forma, né? Da gente manter a segurança da nossa casa mental? A gente já sabe. Tem um fator de segurança que é fundamental e que ele tem um nível de eficácia enorme, né? Que é a prece. Então, todas as vezes que nós recorremos à prece, recorremos à oração, o que vai acontecer em nós? Né? Que nós estamos sendo assaltados por pensamentos, por angústias, por sentimentos de melancolia, não é? Por tristezas, por ideias assim que são sempre muito repetidas, é a mesma, né? Por saudade, que a gente faz com que a saudade é uma coisa boa, mas a gente adoece ou dá uma outra roupagem para uma saudade, porque todas as vezes que a gente mistura nela um ingrediente da não aceitação ou da incompreensão, né? Então, quando nós somos assaltados por isso, imediatamente nós geramos uma sintonia, e essa sintonia chega até nós. E esse fenômeno é um fenômeno físico. É um fenômeno físico. Vamos comparar, por exemplo, a gente pega um metal não eletrizado. O que é não eletrizado? Vamos pegar o conceito da física, só para a gente entender. Quando as cargas positivas e negativas estão em equilíbrio, elétrons e prótons estão ali equilibrados, ele está não eletrizado. Toda vez que um corpo, né, perde elétrons ou recebe elétrons, na física ele é considerado um corpo eletrizado, vamos chamar assim. Então, você tem dois corpos metálicos, certo? Aí você tem um aqui não eletrizado. Aí você aplica no outro uma carga elétrica, ele se torna eletrizado porque ele ganha elétrons, ok? E aí não importa aqui, mas se você for ver o fenômeno físico, o que vai acontecer? Aí não importa quem sabe, porque o metal é fácil de eletrizar. Aí, por exemplo, vamos fazer a mesma experiência do metal e você pega uma borracha. Não é? Então, você aplica uma carga elétrica numa borracha, ele não eletriza. Não é verdade? Então, vamos comparar esses corpos, a essa carga elétrica, a influenciação, que é físico mesmo, né? Elétrico. E ela obedece até uma lei física, que como é que se eletriza um corpo? De três formas, né? O atrito, o, o, o por indução, né? É uma das formas que a gente pode, de certa forma, também eletrizar, e
E principalmente, que é o que a gente recebe, ó, a indução. A gente está sabendo do pensamento. Então, essa corrente elétrica, essa força elétrica que vem no pensamento, né, que a gente recebe dessa influenciação, se a gente se comportar como uma borracha, o que é comportar como uma borracha? Eu consigo não quebrar, não ter sintonia. No nosso caso, o único recurso que a gente tem é a prece. Por isso que os espíritos nos recomendam isso e o auxílio dos espíritos. Por quê? Aí a pergunta que pode surgir é essa: por que para nós é necessário, para se tornar borracha, quer dizer, um corpo não eletrizado, equilibrado, elétron e prótons, mesmo recebendo esse impulso elétrico, essa indução elétrica, né, que é o outro pensamento que vem, como é que se torna uma borracha? A gente precisa do auxílio da prece, para que a gente possa, através da prece, colher no padrão vibracional que nos envolve, ou na presença de entidades benevolentes. Por quê? Porque a afinidade e sintonia, ela tem a ver com pendores, qualidades, sentimentos. Se nós somos espíritos ainda em processo de recuperação, nós ainda temos muitos maus pendores. Eu sou o que mais tem entre todos aqui, mas todos nós temos seus maus pendores. Então, a sintonia só acontece exatamente como diz Kardec, na introdução. Ele fala sobre os maus pendores e sentimentos que nós possuímos. Então, todas as vezes em que nós, e a gente viu da vez passada, sentimos para pensar, todas as vezes que nós trazemos à tona sentimentos nossos, por exemplo, de mágoa, de uma raiva, que isso é inerente a nós, porque estão ligados aos nossos pendores, o que acontece? Nós nos eletrizamos. Essas induções que nos cercam nos eletrizam. Por quê? Porque aí nós estamos numa condição de sintonia, de afinidade. Nós não estamos na condição da borracha em relação à carga elétrica. Nós não vamos conseguir eletrizar um corpo, né, de borracha. Né? Entendemos isso? Isso ficou claro para nós? Então, nós estamos muito sujeitos às influenciações. Por quê? Porque são os nossos maus pendores. E essas influenciações, elas só vão nos atingir nesses momentos em que nós ou estamos melancólicos, ou que nós estamos, de certa forma, agasalhando sentimentos não muito nobres. Percebe isso? Que é fruto de ações, de respostas que nós damos a acontecimentos e fatos do dia a dia. São memórias que nos trazem desequilíbrios, né? Entendemos isso? Então, aí essas influências acontecem, porque nós temos que guardar isso. As influências, elas existem. De ordinário, só nos dirigem porque vocês acham que os espíritos conseguiriam, espíritos desequilibrados, dirigir, de ordinário, dirigir, influenciar, encarnados em planetas cujo já há um equilíbrio, em que pessoas já cultivam pendores, né? Qualidades, sentimentos mais sadios? Não é possível, percebe? Então, nós estamos sujeitos muito a isso pela nossa condição espiritual. Então, ainda possuímos uma série de pendores que precisamos ainda trabalhar, e estamos aí para trabalhar aí. Isso ficou claro para todo mundo, né? Então, a borracha, nós teríamos a ausência de quê? A ausência de afinidade, a ausência de sintonia. Então, a gente precisa ter esse comportamento da borracha em relação à carga elétrica. Tudo bem aí? Ok? Então, na verdade, a gente sabe isso. Uma das formas que também a gente recebe muita influência no pensamento, não é? Como a física, né? Se você consegue eletrizar um corpo
por indução, se você consegue por atrito, e também, claro, por contato, né? Então, isso também. Tem pessoas que, né, nos deixam uma influência terrível, né? Imagina encarnados também, quando se aproximam de nós, estabelecem um contato, né, perispiritual conosco, não é isso? É fácil de sentir isso, médico de psicofonia que trabalha em reunião mediúnica, né, não sente as vibrações, as dores, a condição do espírito comunicante, né? É bem isso. Muitas das vezes a manifestação ela antecede a ela, já sente, né, que o espírito está com muita raiva, já sente essa raiva, assim, tudo isso. Ok? Que é esse processo de influenciação dessa carga elétrica, né? Eletrizando aí. Então. Ok? Tudo bem? Então, a gente pode concluir que um pensamento emitido por uma entidade ele só vai conseguir reproduzir-se na nossa mente ou na mente que tem afinidade. Ok? E a forma de nós isolarmos isso, ou manter o equilíbrio, né, de tornar o corpo equilibrado, assim, quer dizer, elétrons e prótons equilibrados, da borracha, né, que a gente falou em relação à carga elétrica, a prece é realmente algo que os espíritos nos recomendam bastante aí, né? Então, se a gente tiver sentimentos, né, e pensamentos afins com aquelas emissões, aí vai haver realmente, vai se reproduzir em nós. É preciso que haja, não esqueçamos isso, afinidade, sintonia. É claro que nós estamos falando de um processo, está vendo? O processo também de comunicação com espíritos, guias e protetores, espíritos que realmente é o mesmo processo, sintonia e afinidade. Para se comunicar com bons espíritos ou tê-los, por isso que Kardec, o Espírito de Verdade, desculpa aí, ele diz que a melhor forma de repelir, desculpa, a ação dos maus espíritos junto a nós é atrair para perto de nós os bons. Como é que se atrai bons espíritos? Como é que bons espíritos vão participar, né? Vão estar junto a nós, vibracionalmente? São atraídos de que forma? Atraídos através do pensamento em coisas nobilitantes. Desculpa aí, a sonoplastia começando. Tá bom? Ok? Bom, se há afinidade, o circuito mental se estabelece. É isso aí que acontece, tá? Aí, essas mentes vão se alimentando aí. Ok? Então, não esqueça, uma premissa fundamental para que se estabeleça uma sintonia é o quê? Afinidade. Ok? Então, vamos lá. Eu queria colocar aqui, trouxe algumas perguntinhas para ver se, através desse processo didático, de lançar uma pergunta e você levantar a mãozinha, quem quiser emitir sua opinião, a gente consiga destrinchar mais esse tema. Então, vamos ver o que vocês acham disso. Eu vou lançar uma pergunta aqui e vou abrir para vocês. Por que ocorre, baseado nisso que a gente já falou aí, né? Que vocês têm estudado, obviamente. Vamos usar esse conteúdo para tentar responder dentro dele. Ok? Para nego não viajar muito aí para fora, vamos ficar nisso aqui. Vamos lá. Por que ocorrem os processos de influenciação espiritual? Por que ocorre isso? Por que o tempo todo ocorre esses processos de influenciação espiritual, na opinião de vocês? Ô, Fran, me ajuda aí, quem levanta a mãozinha aí, tá? Fica de olho aí na turma. Tá, eu posso arriscar? Não levantei a mão, não, mas eu vou arriscar. Não tem problema, Fran, vai, é isso aí, vamos lá. Ninguém Você já levantou vai ganhar o primeiro. troféu, irmão coragem, irmã coragem. Ah, pelo Ser primeiro tem que magnetismo, ter né? coragem, né? Mas não Não, tem. Fran, ser primeiro sempre é preciso ter coragem. Vamos lá. Tá. Eu entendo que, assim,
É pelo magnetismo, né? Não seria essas aproximações que a gente atrai por conta do nosso campo magnético, né? Da nossa faixa vibratória, se a gente está numa faixa mais elevada. Porque agora sim, a pergunta Por que assim: ocorre? Por que que isso ocorre? o Por que porquê que deles. nós somos influenciados? Por que que há essa troca? Por quê? Por quê? É a pergunta para a gente começar. Eu sei Eu onde acho, você está indo, que você está correta. Está correto o que você falou. Mas é o eu acho que porquê. eu estou no Vamos como, começar né? pelo beabá. Tá, eu estou mais no como do que no porquê, né? Então, Isso, peraí. isso, isso. Por Por que, quê? como e para quem? Mas vamos por quê? É, ah, Assim, ajudando a Fran, eu imagino que seja entrar na mesma sintonia, né? Se você está na mesma Sim. sintonia dos outros, Não, você mas esse é o atrai, né? como. Mas esse é o como. tem que ter sintonia. Eu quero saber por que eu, o Heraldo, você, Mercedes, sério, todo mundo que está aí, por que ocorrem influenciações espirituais? Então, A Maria Aparecida. eu Desculpa. imagino que ocorra porque a gente abre as portas para que elas venham, né? Esse é uma atitude que a gente toma, está correto. Por isso permite. Então, nós já estamos no caminho. Estamos no caminho. A gente não cuida da segurança da casa mental. Quer dizer, a gente vai dormir, tranca a casa toda, liga alarme, faz tudo, mas da casa mental a gente não cuida da segurança. Para nos impulsionar a Então, a crescer. Mercedes já ajudou. Tem mão aí para Beto. Vamos lá. Tem a Heloísa, a Elô Fran, e a você Cida cuida da Carbogini. fila. Ô, Fran, Primeiro por é a favor, Elô. cuida da fila. Tá bom. Primeiro é a Elô, depois é a Cida Para nos Carbogini. impulsionar a crescer, para a gente distinguir aquilo que acontece, para a gente tomar atitudes para o crescimento. Eu acho que essa contribuição foi muito boa também. Botou um ingrediente aí bacana aí, ótimo. Porque a pergunta, por que que acontece? Por que que Deus permite? Tá bom, tá ótimo. Quem mais, Fran? Agora é a Cida Carbogini. Porque a gente não está vigiando, vigiar e orar, e a gente está baixando o padrão vibratório. Nós não estamos fazendo o que nos é pedido. E nós precisamos vigiar os nossos pensamentos para que não atraímos, né, esses irmãozinhos que vêm nos perturbar, porque eles estão à nossa volta o tempo inteiro. Perfeito. Excelente também da nossa Cida Carbogini aí. O recheio está ficando bom demais, exatamente. Ó. Então a gente não cuida da segurança, o horário de vigiar. Tem um fator didático aí que a nossa irmã falou antes, colocou. Isso daí é uma aprendizagem. Então, veja bem, se existe, é porque há o quê? Afinidade e sintonia. Então, a nossa condição de espíritos ainda nesse processo vai permitir, vai existir isso aí durante um longo tempo. À medida que nós vamos nos depurando, também o nível de influência, a qualidade da influenciação também vai aprimorando. Está claro isso? Alguém mais aí, ô Fran? Está na fila? Não, mas assim, Não. eu acho que a resposta a gente ainda não deu, né? Não, por que ocorre esse processo de influenciação espiritual? Primeiro, por quê? Porque a nossa condição, a influenciação espiritual, ela requer o quê? Afinidade e sintonia. Ô, Heraldo, minha mãe está pedindo a palavra. A mãe. Cida. Perfeito. Vamos lá, minha querida Cida. Lá vem a Cida. Olá. A Cida nota é um perigo. Tudo bom, Heraldo? Então, olha só, é só colocando mais um barulhinho de carroça para nós. Eita! Tá vendo como é que eu sou boa discípula? Não, é porque você é educadora.
Professora. Você vai entrar com a didática, obviamente, claro. É isso aí. Se você pergunta o porquê, nós ampliamos um pouquinho. Porque nós temos necessidade destas interferências, porque nós estamos pensando só daqueles espíritos que são nossos, vamos dizer, desafetos, ou que sejam espíritos a quem nós devemos coisas, ou eles a nós, enfim. Mas não, a meu entender, nós precisamos, o porquê, é porque Deus permite que dentro do que a gente afina a nossa sintonia vibratória, nós teremos belíssimas inspirações dos espíritos evoluídos, né? Então, o porquê é que nós temos um canal aberto. Vai depender daquilo que nós colocamos, do vaso que nós colocamos para receber a água da fonte. Eu acho também que é missão dos espíritos. Um porquê, né? Já que nós estamos falando, por que Deus permite? Porque Ele é bom, Ele é Pai, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso. Então, assim, é minha forma de responder um pouquinho, né? O que você colocou. E eu acho que o Valdemar falou algo aí. Não, eu entendo que é missão dos espíritos, tanto os espíritos bons influenciar a gente, como os maus também, então, dependendo também da sintonia. Mas eu acho que é uma missão dos espíritos. Sim. A grande questão... O Heraldo tem mais duas mãos, tá? A Cida... Então, vamos embora. Ok, deixa eu só pontuar... Eu já falei, eu não consegui apagar, Celinha. Aperta a mãozinha de novo. Bom, deixa eu só pontuar a fala do Valdemar e só numa questão. Realmente a missão mais dos espíritos equilibrados do que os desequilibrados, porque não há uma missão para o mal. Entende? Aí a gente vai ver quais são os fatores que os espíritos desequilibrados influenciam. Aí você tem uma série de fatores. Você tem a inveja, você tem a vingança, aí você tem para se locupletar, aí, né, é uma série de coisas. Mas deixa então botar agora, eu queria provocar. Tem mais alguém? Tem a Alessi. Então vamos lá. Oi, Heraldo, seria para, por exemplo, Deus permite que eles venham ao nosso encontro, seria para, por exemplo, vamos pôr assim, nos experimentar na nossa fé, fazer que a gente tenha uma fé mais árdua e também nos orientar no trabalho do bem, seria isso? Sim, seria. Eu acredito o seguinte, tudo Deus está na permissão divina, né? Mas eu digo que isso também, claro, isso seria algo que a gente retira disso. Entendi. De alguma forma. Porque, em última instância, eu costumo dizer o seguinte, os espíritos que nos fazem sofrer, eles são, de certa forma, grandes contribuintes, são verdadeiros baluartes da nossa fé. Tira os problemas que nós temos, aí eu falo mais por mim, tá? Será que, sem problema, eu vou procurar a casa espírita, eu vou me preocupar com o processo de regeneração interior, moral, de melhoria dos meus sentimentos, percebe? Embora tenha comportamento de cachorro deitado no prego, né? Que é aquele que fica deitado de cima de uma tábua, tem um preguinho, está doendo nele, mas não sai dali não, ele só uiva toda vez que ele mexe, assim, mas não tem coragem de levantar, tomar atitude, sair de cima do prego e tal, né? A gente sabe disso, esse comportamento. Mas é bem isso também, você tem razão. Tem mais alguém, Celinha? A Fran me abandonou aí de graça, correu da raia, tá bom. Então, não, eu fui no banheiro. Tá bom. Então, vamos lá. 2, vou botar, como a Cida lembrou bem, um barulho bom de carroça. Essa primeira pergunta foi uma isca, porque agora vem a segunda boa. Então, vocês falaram que essa tem, Deus permite, vocês falaram isso tudo e eu estou concordando, né? É bom para nós,
então tem que existir membro, etc, etc. A pergunta número 2. A influência exercida pelos espíritos pode alterar o que foi determinado no nosso planejamento reencarnatório? A influência exercida pelos espíritos pode alterar aquilo que foi determinado no nosso planejamento reencarnatório? Vamos lá. Eu acho que sim. Pelo nosso, Sim. pelo nossa, olha só. Então, eu estava ouvindo esses dias mesmo uma palestra do Divaldo falando assim que quando a gente coloca na mesa assim no nosso quarto uma lista com o nome dos encarnados e dos desencarnados que a gente deseja fazer uma prece, existem os irmãos benfeitores espirituais, que são os visitadores, e que eles vão, mesmo depois, assim, a pessoa que você queria ajudar já resolveu o problema dela. Aí eles continuam amparando a família, aquela pessoa, quem pediu, então eles se tornam espíritos familiares, no sentido assim, espiritual, né? E, então, se eles ajudam através da prece, através do merecimento, acredito que através que Deus, né, ele atua aliviando, às vezes, uma expiação, uma prova que a gente tem, com a interferência desses irmãos espirituais. Porque como que ele vai fazer isso, assim, de outro jeito? Eu acho que, do mesmo jeito que ele conta com esses irmãos para ajudarem a gente, também conta com eles para aliviar ou alterar alguma missão no sentido, assim, do que foi traçado para a gente passar enquanto a gente está aqui na carne. Bom, assim que eu entendo. Não sei se eu falei besteira. Não, vamos lá. Elô. A Elô, eu vi a mãozinha dela. Heloísa, Elô. Liga o microfone, por favor, Elô. Desculpa. Acredito que Nada. sim, porque nós é que fazemos escolhas. Nós escolhemos se a gente mantém no caminho ou se a gente desvia dele. Não sei se falei bobagem, mas eu penso isso. Não, aqui não tem bobagem, não tem dono da verdade aqui. Vamos embora. Quem mais aí? A Alessi falou que acha que não. Colocou no chat aqui, que não influenciam. Por quê? Chama a Alessi aí para ela falar por que ela acha que não. Também, é importante. Oi? Então, eu acho assim, igual foi falado aí, sim, né, porque tudo depende, né, da gente, né, nossas escolhas. Então, eu não acho que o poder não é do outro, o poder é meu, entendeu? Então, eu acho que eles não influenciam na minha decisão, no projeto reencarnatório, entendeu? É mais ou menos o que foi falado aí, que sim, mas é ao contrário, nós temos a nossa vontade e o livre-arbítrio de agir, né? Então, espírito nenhum tem esse poder, não. Eu penso, né? Não sei. Vamos embora. Tá certo, Alessi. Essa foi boa. Deu para dar uma ideia, não sei. Essa foi boa também. Quem mais se arrisca? O troféu irmão Coragem não está funcionando, não. Tem alguém aí, ó. A Cida Carbogin. O Heraldo, através das nossas boas ações, do nosso trabalho no bem, que a gente vai, né, ajudando, mas eu acho que não, só se for necessário demais para uma coisa que eles vão interferir na nossa carta reencarnatória, se é que a gente teve esse privilégio da carta reencarnatória, mas eu acho que não vai interferir não, mas você pode fazer tudo que Jesus ensinou para que a gente faça, mas só se houver mesmo pedido lá de cima para a gente poder ter essa mudança, não? É uma colocação aí também. Eu não sei, eu não sou bobo, eu botei isso aqui para aprender um pouco mais com vocês.
E a gente vai, através que você vai vendo um e outro, a gente vai aprendendo mais, vai fixando, né? Isso é importante. Muita gente pode ter mudado a opinião aí, porque vai ouvindo outra, falou, opa, isso aqui faz mais sentido. É assim que a gente vai construindo aí. Olha só, por exemplo, meu pai, que estava doente ontem, estava assim, né, passando mal. Foi feita uma prece. Quem que ajudou na prece? O pessoal fez a vibração, pensou, mas quem que de repente vai ajudar? Ué, se o doutor de Horta, a equipe dele, vai na casa das pessoas e faz um tratamento, uma prece, um tratamento cirúrgico, ué, isso não é influência, para mim, isso é influência do espírito no plano reencarnatório. Mas a minha gripe, não sei se é o caso do Valdemar, se é gripe, seja o que for, que ontem fizeram. Estava no planejamento reencarnatório dele, ter uma gripe no dia 26/6/2024. Tudo tá. Nós estamos falando de planejamento reencarnatório. Ai, eu acredito O que é o planejamento reencarnatório? Então, não, você tem razão, vamos esmiuçar. O que é um planejamento? Vamos definir termos. Isso também faltou. Eu dou minha mão à palmatória. O que eu coloco aqui com planejamento reencarnatório? O gênero de provas as quais teremos que passar. Ou expiações. Mas e se essa gripe pudesse levar fosse de fato uma gripe e pudesse levar uma complicação? E que aí eles atuando, pode levar, sim, mas é o gênero de prova. Mas vamos ouvir quem está com a mão em pé aí. Outra coisa, não, então tá, olha só uma outra coisinha, só para fechar. Eu tive um acidente, certo? O médico que me operou no pronto-socorro lá, isso minha mãe sabe, pode, tá até com a mão levantada, não foi, mãe? O médico que me operou lá, meu rosto ficou totalmente deformado, ninguém nem me reconhecia, nem a minha irmã me reconheceu. Quem que foi que operou? Foi um cirurgião que apareceu, que ninguém sabe dizer quem que é, ninguém viu esse cara no hospital, ele me operou, meu rosto, assim, quem vê, só muito de perto que vê o negócio. Eu não podia... a pessoa ficar com o rosto deformado não é uma carga reencarnatória grande para levar para o resto da vida? De repente foi uma pessoa um médico que ninguém nunca viu, que apareceu lá, e que ninguém sabe contar do paradeiro dele. Nos registros não existe esse médico, em lugar nenhum. E ele me operou, ele fez a cirurgia do meu rosto, num pronto-socorro de Marataízes, que não, sabe? Então, assim, para mim, isso é uma interferência direta no meu processo reencarnatório, minha programação reencarnatória. Acho que minha mãe queria falar. Vamos ver o que eles pensam aí. Tem a Magda e depois a Cida, né? Tá pronto. Então, a Magda não quer saber. O que pensa a pessoa que veio com o planejamento reencarnatório? A Joaninha ia entortar uma antena e alguém chegou lá e arrumou. Tá bom, vamos para a Magda. Tá bom. Pelo que eu entendi, do que eu já li no Livro dos Espíritos, influencia sim. Porque Kardec fala que os espíritos influenciam mais do que a gente pode pensar. E as atitudes nossas também podem nos minimizar as provas, nos tirar de grandes apertos. Se a gente tiver uma atitude no bem sempre, se a gente for boa pessoa, a gente consegue passar pelas provas mais facilmente, a gente tem um alívio. Jesus consegue, né? Deus concede a gente um alívio nessas provas. Então, eu acho que esses espíritos se influenciam, sim, na nossa vida, né? E o Kardec é muito claro nisso, ele fala, influenciam mais do que vocês possam imaginar. É o que eu penso. Faz sentido, muito sentido. Depende muito das atitudes da gente, né? Faz muito sentido. Depende muito das nossas atitudes, de como a gente está vivendo hoje, o que a gente está fazendo de bem. Eu acho que tem que ser no bem. Se você está agindo no bem, você vai ter um alívio. Eu imagino isso. Você vai ter um refresco. Faz muito sentido.
Vamos ver o próximo aí. Faz muito sentido, sim, o que você disse. Quem é o próximo, Celinho? É a minha mãe. Então, sua mãe. Então, Heraldo, quando você falou, especificou sua pergunta, dizendo, não, eu estou falando dependendo de que tipo de programa reencarnatório. Porque se é um programa reencarnatório compulsório, pela expiação, as coisas tomam certa é mais definido e intocável. Se é prova, a gente ainda pode entrar numa negociação, porque se a gente é um melhor aluno, aprendeu mais, então há condições de espiritualidade, estou indo sempre para o lado da espiritualidade amiga. Tá? Então, nesse momento, eu estou falando da espiritualidade amiga. Ela vai fazer como o Francine acabou de dizer, vai ter uma interferência, uma intercessão pela minha fé, pelo meu merecimento. Em relação aos nossos irmãos, que muitas vezes não nos perdoam por estarmos na matéria, por estarmos tendo oportunidades e eles não estão aceitando, aí já entra a questão da nossa vigilância para um acesso maior ou menor. Então, são situações a serem estudadas em suas particularidades. Creio eu assim, né? Espera aí, Sabrina. Olha, eu acho que, claro, cada um tem a sua programação reencarnatória, mas se eu, pelos meus estudos, pelo meu modo de ser, procuro sempre melhorar e ouço as inspirações dos bons espíritos, eu penso, é óbvio que eu vou, vamos dizer assim, progredir mais rapidamente na purificação do meu espírito do que se eu ficar simplesmente na programação que foi feita. Então, desde que eu siga sempre e de muito boa vontade a inspiração dos bons espíritos, eu vou crescer mais rapidamente no desenvolvimento espiritual do que deixando estar. Tá, faz muito sentido também. Eliette. Muito sentido. Eliette. Eu acho assim, Heraldo, é o seguinte, a gente, quando a gente vem aqui para a nossa nova encarnação, a gente faz uma programação para vir. Dentro dessa programação, existem os nossos guias, protetores, o nosso anjo guardião, e aqueles espíritos que ficam lá torcendo para que a gente também possa dar certo. E tem esses espíritos, tanto os que querem que dê certo, e aqueles que às vezes vão nos achar, ou já saem de lá também a nossa procura, eles também vão buscar fazer a parte deles, porque aqueles que não nos perdoaram, aqueles que não nos amaram quando a gente estava lá no plano espiritual, ou quando a gente estava numa outra vida, esses espíritos eles vão vir. Uns vêm para o bem, outros vêm para o mal. Então, a nossa sintonia com o bem, como nós temos nossos anjos, como a gente tem aquelas... De repente, você está andando na rua, tem alguma coisa, de repente aquilo vem assim, não faz isso, ou faz isso, vai por ali, vai por aqui. Alguém fala. Nós não podemos dizer que pode ser somente nosso anjo guardião. Como pode ser alguém que nos conheceu numa outra vida e está aqui também para nos olhar, nos cuidar. E a gente acaba tendo essa influência, querendo ou não querendo, de um espírito que possa tanto nos levar para o bem quanto para nos levar para o mal. E eles estão por aí. Eles querem alguém que possa ouvi-los, ou eles estão aqui à procura de uma vingança, eles estão
Então, esses espíritos, eles vão influenciar mais do que a gente imagina nesse sentido. Mesmo que a gente esteja com sintonia ou sem sintonia. Eu acredito que seja assim, porque aquilo acontece na hora. Quantas das vezes a gente está num lugar e você sente uma necessidade de uma coisa, ou às vezes você sente o medo de alguma coisa. Então, isso são coisas, sente uma sensação boa, sente uma sensação ruim. Então, a gente não está vendo quem tem essa... Pode ser até uma pessoa espírita, mas nem todo mundo consegue ver o que está do nosso lado. Então, eu acho que eles se influenciam, sim. Mas, quando se fala influência espiritual, muitas das vezes as pessoas pensam na influência do mal. Mas a gente também tem a influência do bem. É o que eu acho, mais ou menos, nesse sentido. Não sei se tu mais alguém aí está com a mãozinha, não? Não. A gente precisa entender o seguinte, as influências existem. Agora, Deus permite, a gente precisa entender que há limitações para essa influência. Ou seja, as influenciações, elas existem e podem influenciar nos nossos comportamentos em relação às questões do nosso comportamento, não no gênero próprio. Por exemplo, eu venho a uma vida em que eu tenho que sofrer profundamente, digamos assim, ou pela dor de alguma forma moral. As influenciações positivas podem me dar força, resignação, podem me acalentar o coração sempre que eu estiver quase que fraquejando, me dar suporte, sustentação, para que eu me encaminhe nessa prova. Mas a prova é necessária. Não tem como mudar. Então, a gente está vendo que isso há limites. Tá? Então, as influências ocultas, que é o capítulo que a gente está tratando, se os espíritos nos influenciar, há limites. Há limites. A gente não é assim. Mudam o roteiro nosso, que é o gênero de provas ou expiações que devemos passar. Não, está lá, está no livro dos Espíritos. Deus não permite. Há limites, mas influenciam o nosso comportamento mediante fatos, sejam evitando agravantes ou sejam nos fortalecendo no cumprimento fiel da prova para a qual devemos passar. Ok? Então, por que é isso importante a gente ter essa noção dessa grande diferença? É entender que, mais uma vez, as influenciações espirituais podem ser, se de espíritos, né, comprometidos com o nosso processo reencarnatório, vão nos dar sustentação, ou seja, é o que o Valdemar falou, nós vamos conseguir chegar no objetivo. E quando ele fala mais rápido, a gente sabe, se não teve agravante, não deixou o resto a pagar para outra vida. Não é verdade? Então, é isso que a gente diz. Elas possuem limitações. No gênero de provas, não. Mas no comportamento, mediante aquele planejamento reencarnatório, sim. Outra pergunta. É a última aqui. As vibrações negativas, eu estou falando agora das negativas, das nefastas, dirigidas por um espírito a uma pessoa encarnada, sempre a atingem? Vou repetir. As vibrações nefastas, negativas, dirigidas, né, por um espírito a uma pessoa encarnada, sempre a atingem? A Maria Reis pediu a palavra, Heraldo. Vamos lá, Maria Reis. Põe Boa som. noite a todos, meus amigos.
Olha só, eu não sei se, não tenho assim uma plena certeza, não, mas eu penso que depende dos pensamentos, das atitudes da pessoa atingida. Se ela só tem sentimentos bons, perdoa as pessoas que ofenderam, sinceramente, não guarda mágoa, não guarda, enfim, um bom ser humano. Não vai lá, bate e volta, não adere ao pensamento daquela pessoa, não acha recepção naquele ser, naquele espírito que está ali encarnado e que é um ser humano perfeito, praticamente, porque é difícil as pessoas que não guardam mágoas e rancores, né? Mas eu acredito que seja assim, depende do estado espiritual daquele espírito encarnado. Depende do estado espiritual. Ok. Quem mais aí? Obrigado, Maria. Nada. Mais ninguém? As vibrações... Eu penso que não, Heraldo. Eu penso que... eu não sei se é Emmanuel que fala que quando os espíritos superiores encontram a gente no bem, o que vem, né, de negativo, vamos dizer assim, não deixa chegar até nós. Então, eu acho que a linha é essa, entendeu? Eu acho que quando você está na proposta, né, o caminho reto, vamos dizer assim, nada vem que possa até ter que, pode até ser que tenha, assim, a gente tem algum débito, né, mas se a gente estiver já naquele caminho, eu acho que é retirado, assim, desviado, vamos dizer assim, de nós, né. É aquela fala do Cristo, né, se a casa tiver buraco, vai entrar a pedra, se não tiver, não entra, né, não sei, assim, é que eu penso, né, dentro desse olhar, assim, não sei se estou certo. Perfeito. Quem mais? A Eliette pediu a palavra, depois a Heloísa. Então vamos, Eliette e Heloísa, na ordem. Eliette. O microfone está ligado, Eliette? Eliette. Oi. Então, você levantou a mão? Foi. É o seguinte, ontem eu estava ouvindo uma radionovela falando sobre até a maldade. Então, havia uma menina que tinha uma outra amiga dela que era muito má. E ela não sabia por que aquela criatura era tão assim. Ela via as coisas ruins para ela, sempre tinham uma coisa para se justificar. Então, ela não se revoltava com as coisas que aconteciam. E ela fez tudo para acabar com a vida da menina. Inclusive, separou ela do rapaz que queria e tal. Resumo da história. No finalzinho da novela, ela foi no enterro, que a menina perdeu o pai, mas ela foi no enterro para ver se ela não gritava, se ela não chorava, se ela nunca se revoltava. Por mais que ela fizesse para tirar a menina do sério, ela não conseguia sair. E aí, o que aconteceu? Ela chegou lá, a menina estava tranquila, porque ela entendiu, ela falou, mas por que você não está chorando, se escabelando, teu pai morreu? Aí ela falou, não, porque a minha doutrina é espírita, e eu consigo entender que meu pai estava sofrendo há 1 mês numa cama, e que agora ele teve o descanso, sabe? Aí, o que ela falou tocou na criatura, que chegou depois a falar. Eu que pensei que ela fazia tudo isso para ser boazinha, ser isso e aquilo. Então, o que a resumo aí é que vai depender da nossa sintonia, sabe? Eu acho que para alguma coisa nos atingir, dependendo da nossa sintonia, do nosso jeito de ser. Eu sei que há momentos que a gente escuta, passa por aqui, depois tem outros momentos que a gente escuta, aquilo fica, mas o problema é saber processar. Então, essas influências, elas nos atingem, sim, quando a gente está numa situação
assim, como se diz, está desligado muito do que é a nossa situação aqui na Terra. Mas se a gente tiver na sintonia do bem, essas coisas todas, mesmo que a gente ouça, mesmo que a gente se incomode, ela não vai ter uma coisa maior, tá? Uma influência maior que vai chegar no... Porque, geralmente, quando alguém manda chumbo grosso para a gente, ele quer ver o resultado. E o importante é isso, ok? Perfeito, perfeito. Elô, obrigado, Eliade. Nada. Eu acredito sim que depende da sintonia que a gente esteja, porque, bom, eu falo por mim, eu não consigo estar o tempo inteiro bem. Tem momentos que a gente dá uma escorregada, tem momentos que você fica aflito, entendeu? Então, você pode, às vezes, estar sendo influenciado naquele momento. Então, eu acho que depende, mas o importante é você não se manter naquela influência, mas que a influência, eu acho que pode acontecer, sim, dependendo do momento e de como você está no momento, porque a gente abre guarda, né? Perfeito. Então, a diferença está no sempre, né? Então, as vibrações negativas, elas, né, que são emitidas em nossa direção, nem sempre vamos atingir. A gente precisa guardar uma coisa simples: sintonia, afinidade, sintonia. Afinidade, sintonia. Se estivermos em momentos de afinidade e sintonia, há uma tendência para espíritos hoje, reencarnados em planetas de prova e expiação, de que há um predomínio dos maus pendores. Então, isso quer dizer o quê? Que, por isso que a gente começou falando que a grande maioria dessas influências somos nós que atraímos, em relação ao nosso comportamento oriundo dos nossos maus pendores. Ok? Então, mas vai sempre depender de sintonia e afinidade. Mas estamos muito sujeitos à grande maioria dessas influenciações nos atingirem. Então, é necessário. Então, a última, para encerrar aqui. Os espíritos protetores ajudam a pessoa que está em uma situação mental negativa. Eu estou numa situação mental negativa. Os espíritos protetores me ajudam? Sim. Eu estou numa situação mental negativa. Eu. Acordei reclamando hoje. Os meus problemas eu já levantei e falei, nossa senhora, estou com tanto problema. Já a primeira coisa que pega a consciência e volta, já começa a enumerar. Nossa senhora, estou com esse problema, estou com esse, estou com esse, estou com esse, estou com esse, estou com esse. Já enumera os problemas todos. A Mara. Aí. A Mara. Mara. Boa noite, Geraldo. Boa noite, eu acho que eles tentam, tá? Eles tentam, sim. Tem até aqueles desenhozinhos que tem um anjinho de um lado e um diabinho do outro, né? Atentando. Eu acho que eles tentam, mas eles respeitam o livre-arbítrio da gente. Perfeito. É uma colocação. Alguém mais? Obrigado, Mara. Nada. Ritinha. A Ritinha eu vi. A Ritinha eu vi, essa danada. Saudade dela. Vai, Ritinha. Liga o microfone, querida. Eu também com saudade, Geraldo. Eu acho que depende. Ajudar, eles ajudam. Nos intuindo, nos orientando. Agora, cabe a nós aceitar ou não essa ajuda. Porque os nossos espíritos protetores não são nossos babás, né? Eles não estão à nossa disposição 24 horas por dia. Então, cabe a nós aceitar ou não essa influência. Perfeito. Tem mais alguém? Eliette. Hoje um monte de gente aí que fica escondido saiu da toca aí, né?
Hoje tá bom, né? Eu acho Certo. assim, eu, por exemplo, eu tenho uma afinidade muito grande com meus anjos protetores, meus espíritos protetores. Quando eu estou soltando a Ainda farinha, bem, né? Ainda bem, é. quando eu estou soltando a farinha assim, pá, aí de repente eu dou uma parada e aquilo vem. Tá vendo o que você está fazendo? O que está acontecendo? Sabe? Então, só às vezes uma palavrinha que solta-se no ar já me bloqueia um pouco, sabe? E aí, conforme eu vou dando abertura, aí vem aquela coisa assim de uma explicação, entendeu? Do porquê que está acontecendo aquilo, como eu devo acontecer aquilo. Então, depende, se nós estivermos numa sintonia boa com eles, aí a gente vai conseguir ouvi-los e reverter a história, sabe? Mas nem sempre a gente está numa boa. Mas, mesmo assim, a gente tem que parar um pouco, né? E, atualmente, até eu, às vezes, quando eu me revolto, fico chateada, eu fico, ih, caramba, o cara... Falei, mas meu menino não vai ficar satisfeito, né? O que ele está falando de mim essa hora? Você está me vendo fazer tudo isso. Então, a gente já tem essa coisa que também nos bloqueia, porque conforme a gente vai tendo essa afinidade, essa coisa, aí você já vai vendo o que ele estaria falando para nós naquele momento, para que a gente pudesse se acalmar, entendeu? Perfeito, Eu perfeito. acho que é assim. Desculpa aí, estou me intrometendo tanto hoje, né? Não tem nenhum problema. É para isso mesmo. Me parece que tem alguém aí mais. Tem mais. Gláucia. Boa noite, Heraldo. Boa noite, querida. Tá tudo bem? Então tá ótimo. Eu penso que a sedução existe, as influências boas e ruins também. E quando a gente está passando por um clima quente, que a gente quer entrar, mas às vezes o meu anjo da guarda, por exemplo, puxa a minha orelha. Não faz isso não. Eu volto atrás no meu pensamento. Às vezes eu fico refletindo, aquilo me perturbando a cabeça, mas na hora eu não consigo tomar uma atitude ruim por conta disso. Ele está sempre comigo, porque eu estou sempre conversando com ele, pedindo essa ajuda. Então, eu acho importante a gente ter essa ligação com ele, com nossos protetores, para que a gente seja blindado nessas horas de rompantes na nossa vida, né? É isso. Esse é bom, a gripe protetor que insiste é bom. Não faz propaganda não, senão eu te toma ele aí, ó. Esse é bom. Heloísa. Eu acho que eles nos inspiram e, dependendo da situação, não necessariamente ele vem através de uma outra pessoa. Alguém te fala alguma coisa e te desperta. Eu vou dar um exemplo. Outro dia eu levantei meio assim, sabe? Parece que eu ainda estava dormindo. Aí eu fui na padaria e a moça falou assim, mas você está triste? Aí eu falei, hã? Aí eu fui pensando, eu falei, realmente eu estava me sentindo assim. E aí eu cortei aquilo e mudei. Então, eu acho que a gente tem inspirações. Quando você não abre a guarda, não abre a sintonia para receber aquilo, sempre tem alguém para te dar um toque. É uma mensagem que te chega, é alguém que te fala alguma coisa. Então, se a gente está atento, a gente se desperta. Então, eu acho que sim, sempre há uma inspiração. Perfeito. Temos que lembrar que sintonia, gente, é uma porta que só tem maçaneta por dentro. Não adianta estar o guia protetor, não adianta estar os melhores espíritos à nossa volta, se a gente não meter a mão na porta e se permitir abrir, quer dizer, é isso, né? Se permitir ser, digamos assim, traz sintonia, não vai adiantar. Tá? Então, os espíritos protetores ajudam, sim, desde que a gente meta a mão na maçaneta e abra a porta para eles entrarem. Tá certo? Maria, eu preciso te dar um tempo agora. Você tem 30 segundos, senão a Celinha vai ficar triste comigo. Rapidinho, olha, no meu entender, o espírito protetor não é exatamente
o anjo da guarda. É um parente, uma pessoa, um pai, uma coisa que deu um filho, ou um amigo, uma pessoa, enfim, um ser que ele quer tudo de bom para aquele ser, vem em maus lençóis, vamos dizer assim, ele ajuda, vem e ajuda. Eu não sei se é essa o esclarecimento que eu estou querendo dar, mas não sei se entenderam. Mas eu acho Perfeito. Essa é a função mesmo. São como se fosse um irmão mais velho, um pai, um tutor. Essa é a função. Está correto. Meus queridos, Celinha, eu não apliquei prova, não, mas isso aqui é para a gente estava tentando ver se a gente compreendeu esse conteúdo aí, né? Eu daria uma nota 9,5. O que você acha, Celinha? Essa turma aí não tá mole, não, hein, Celinha? Você que é diretora da escolinha aí, ó. Eu não sou diretora de nada. Não, Celinha, tá bom. Não, eu estou aprendendo aqui, estou ouvindo com essas respostas e estou aprendendo muita coisa, tá vendo? O time está, vencedor. Eu achei também. Celinha, vou deixar meu abraço. O meio, você falou 9,5, então o meio, talvez você queira completar o meio. Porque... Não, Celinha, porque a gente sempre... A gente tem que deixar um espacinho, porque sempre tem coisa para melhorar. Ah, entendi. Agora Entendeu, entendi. Celinha? Entendi. Então, tá bom. Sempre tem coisa para melhorar. Celinha, eu quero deixar meu abraço querido aí para todo mundo aí, prazer em vê-los. Você sabe, eu preciso me retirar. Tá certo, Heraldo. Que você receba daí, agora que nós vamos fazer a irradiação, os fluidos que eu sei que são muito necessários a todos nós também. Muito obrigada, que Jesus te ilumine sempre. Um abraço grande para vocês aí, saudade. E agora que o Edson